Então, pessoal, tudo tranquilo? Começando mais uma live de sábado. O tema de hoje é um tema que às vezes a gente trabalha, né? A gente ataca esse tema diretamente nos atendimentos, que é ligado à questão de crise de identidade, né? E geralmente quando a gente está no atendimento, a gente sempre mapeia qual é a origem do sofrimento da pessoa. E dentro da nossa linha de atendimento terapêutico tem alguns pontos que a gente vai avaliando se a linha é espiritual, se a linha é simbólica, se a linha é física. E geralmente quando essas questões de crise de identidade surgem, a pessoa não consegue se reconhecer, não consegue entender, isso daí geralmente carrega um elemento emocional que dificulta a pessoa ela se locomover, ela se inserir na realidade, porque toda vez que ela está passando por esses movimentos de crise, ela não consegue pontuar em primeira pessoa o que ela tem decidido para a vida dela. E como é que essas questões surgem, né? Quando eu estou lidando com a questão de não consigo identificar minha vida, não consigo localizar minha identidade, não consigo realmente olhar para aquilo que eu estou vivendo e aquilo ali parece que não tem substância, parece que aquilo ali não faz parte de mim, não faz parte da proposta que eu tinha como vida. E muito do que acontece aqui quando a gente está vivendo esses movimentos de crise, esse movimento de não conseguir se identificar, não conseguir realmente olhar para a própria história e dar uma explicação das nossas motivações, essa crise, essa falta de integração da realidade, ela se dá porque às vezes eu não consigo definir qual é a voz que eu tenho escutado. Eu não consigo definir da onde está partindo as minhas motivações. Quando eu não consigo definir da onde parte a minha motivação, que voz que eu tenho escutado, que às vezes a voz ela é uma voz que vem de fora, às vezes essa voz é uma voz de rede social, às vezes é uma voz dos pais, às vezes é a voz de amigos, porque a gente é cercado de pessoas, a gente é inserido em alguns ambientes onde a gente está cercado de vozes. É um influenciador que fala que para ter uma vida boa tem que fazer determinados comportamentos. É o pai que olha para ti e diz, não, tens que seguir essa carreira. É o amigo que diz, não, cara, não vai por aí, isso aí não faz sentido mais, isso aí é coisa do passado, agora a pegada é fazer tal e tal coisa. E a gente vai, às vezes, ouvindo tantas vozes, que a gente se perde. A gente se perde na nossa própria narrativa, a gente se perde na construção da nossa própria história, e isso daí vai gerando múltiplas crises. E o que gera de movimento interno e externo a partir da hora que eu começo a vivenciar essa crise de identidade, essa crise de não me reconhecer? Eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu não entendo qual é o meu movimento, eu não entendo o que eu preciso fazer para me inserir dentro dessa realidade e me achar dentro desse eixo. São rupturas. Como assim, Ricardo, rupturas? Analisa na tua vida movimentos que tu fez, que tu estava levando a vida de uma determinada maneira, e tu resolveu, cara, eu não quero mais saber disso daqui, eu vou fazer outra coisa. Eu estou nessa profissão, agora eu vou mudar e vou fazer outra coisa. Eu vivo nessa cidade, agora para mim não serve mais, eu vou mudar e vou para outro lugar. Se eu vivo movimentos de rupturas, mas eu não consigo descrever ou dar um significado concreto, algo que faça sentido na costura da narrativa da minha vida, muito provavelmente esse movimento de ruptura ele está vindo de um lugar que é ou eu estou escutando outras pessoas, ou eu estou escutando outras vozes, ou eu estou com medo. Das duas, uma. Ou eu estou com medo da realidade que eu estou vivendo, e essa realidade para mim não soa bem, eu não consigo me identificar ali, eu não consigo lidar com esses desafios, ou eu estou ouvindo múltiplas vozes. Quer um exemplo? A pessoa está construindo uma vida, ela está construindo a profissão dela, estuda, não, eu vou fazer um concurso público para seguir determinada profissão. A pessoa está estudando, entrou para uma faculdade, está construindo a carreira, começou, e aí ela está, como todos nós, inserida ali no meio da rede social e escuta aquele influenciador, o cara que fala que o que vale a pena é o empreendimento, é empreender, é ficar milionário, é fazer isso, é fazer aquilo, aquilo outro. Essas vozes, de uma maneira às vezes
indireta ou até diretamente, ela vai preenchendo o nosso imaginário, ela vai preenchendo a nossa capacidade intelectual, e com esse preenchimento faz com que às vezes eu comece a desviar, ou eu comece a remodelar a maneira como eu penso em viver a minha vida. Por quê? Porque eu vou ganhar esse X de valor, eu vou viver, eu estudei tudo isso para no final da vida estar ganhando 5, 10, 15 mil, sendo que aquele influencer lá, ele está fazendo 1 milhão por mês. Na verdade, o que eu preciso fazer é essa virada de chave. Eu tenho que viver de uma maneira que eu consiga fazer esse 1 milhão por mês também. Esse 1,5 milhão, esse 500 mil, que seja. Por quê? Porque isso começou a fazer sentido. Só que quando a gente não consegue pontuar e entender o que realmente faz parte daquilo que eu estou me propondo a viver como pessoa, daquilo que é vozes externas, que são coisas que ficam vindo, que é só barulho, eu começo a me perder na minha identidade. Eu começo a gerar crises de identificação da minha própria narrativa. Eu não construo a minha vida em primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou ouvindo todo esse barulho. Eu estou me deixando influenciar por pessoas que têm uma vida totalmente diferente e aquilo dali começou, de uma maneira, a fazer sentido para mim. Só que o que acontece? Eu começo a me perder e eu começo a ter movimentos que muitas vezes são até indignos daquilo que é a minha própria história. A Bronnie Ware, uma enfermeira australiana, ela criou um livro sobre os 5 maiores arrependimentos da vida, né? No final da vida, ela conversando com o pessoal no leito de morte, e todos traziam a mesma narrativa, eles sempre falavam sobre a mesma coisa. O maior arrependimento de todos é ter vivido uma vida que não fez sentido. Olhar para a própria história e não se identificar ali. E por que isso acontece? Porque às vezes a gente começa a fazer movimentos que a gente não se reconhece mais ali. Eu resolvi me mudar. Saí do Brasil, vim para os Estados Unidos, só que eu fiz isso porque eu fui influenciado. Eu fiz isso porque as coisas estavam acontecendo de uma determinada maneira e eu achei que eu ir nessa maré de todo mundo está se mudando, aquilo ali ia fazer sentido para mim. Se eu não tenho uma construção interna que de fato faça sentido, isso ao longo do tempo vai gerar uma crise. Eu vou olhar para a minha história como um todo e eu não vou identificar. Eu não vou conseguir me identificar nessa história. Tem uma música do Frank Sinatra, que é My Way. E ele dá a descrição ali sobre todas as dores que ele viveu, sobre tudo aquilo que ele gastou dinheiro e teve dinheiro, às vezes não teve tanto, e ele tomou algumas decisões, ele fez alguns movimentos, mas indiferente do que aconteceu no resultado, ele viveu da maneira dele. E é aqui que está a chave. Quando eu não consigo viver a vida escutando a minha voz, escutando aquilo que faz sentido para mim, não interessa. Eu posso até ter um resultado financeiro muito grande. Eu posso até materialmente ter vencido. Só que lá no final, e aí a gente pode pegar exemplos que ao longo da história muitas pessoas têm esse mesmo tipo de narrativa, fez dinheiro, fez isso, fez aquilo, mas quando olha para sua própria história, não se identifica. Cara, poxa, fiz dinheiro, venci, mas cara, essa história não é a história que eu queria ter vivido. Aí tu olha para uma pessoa que às vezes ela não tem esse desfecho financeiro, essa questão de, não, eu venci financeiramente, mas ela olha para a história dela, é uma história preenchida, é uma história completa, é uma história que ela olha para aquilo dali e olha para cada etapa que ela viveu, cada momento da vida dela, a mudança de ter saído do trabalho, mas com o objetivo em fazer algo, em criar sua própria história, em criar sua própria narrativa, e ela vai olhar para todo esse percurso e ela vai dizer, cara, essa é a minha história. Eu me identifico nisso daqui. Tomei essa e essa decisão lá em determinado momento da minha vida, porque aquilo dali realmente fez sentido para mim. Agora, a pessoa que ela não consegue olhar para a própria história, ela não consegue entender que movimentos ela está fazendo, em quais momentos da história dela ela tomou uma decisão de ruptura,
e aquilo dali fez sentido, é uma pessoa que ela é vazia de si. E quando essa pessoa é vazia, ela passa por múltiplas crises de se identificar. Ela não consegue olhar para os movimentos dela e achar uma continuidade. Esse chamado à continuidade que a gente precisa ter em nós. Eu preciso ter uma continuidade da minha história. Então quer dizer, Ricardo, que eu tenho que construir a minha história de uma maneira linear, sem mudanças? Não. A vida é uma vida de mudanças. A gente está em mudança constantemente. Agora, tu precisa identificar as tuas próprias motivações para essa mudança. Porque se eu não identifico qual é a minha motivação para essa mudança, toda vez que tiver uma ruptura, toda vez que eu fizer um movimento diferente, eu não vou identificar o porquê desses movimentos. E aí vai chegar no final da vida e eu vou estar como boa parte das pessoas que vivem uma vida cheia de arrependimento e amarga porque não identifica qual é a motivação dela. Não consegue se localizar nessa realidade. É uma pessoa que foi construída em movimentos de que eu tomo decisões por medo, tomo decisões porque alguém está dizendo que aquilo ele deveria ser feito dessa maneira, ou pior, eu tomo decisões que eu sei deliberadamente que são decisões ruins, mas porque aquilo vai me gerar uma facilidade em algum momento, eu prefiro fazer aquilo dali. É os exemplos que a gente tem aí, pessoas... Cansamos de ver aí essas mulheres que entram para OnlyFans e pornografia e toda essa história, e depois de 4, 5 anos, querem dar o dinheiro todo que conseguiram, porque não conseguem mais viver a vida, porque a narrativa que se construiu, aquela facilidade para ter uma vida, que é a vida que todo mundo deseja, que é uma vida de conforto, é uma vida de dinheiro, é uma vida cheia de facilitações, no final das contas, não é isso que te preenche. No final das contas, isso acaba não fazendo sentido. E não é muito para frente. É logo ali, depois da curva, que nem diz o Humberto Gessinger. Ali, depois da curva, logo ali, tu já olha para a tua história e aquilo ali já não faz mais sentido. Tá, Ricardo, e como é que eu faço para sanar essa questão? Porque eu estou me vendo nesse quadro. Estou me vendo que horas eu olho um determinado influenciador na internet e aquilo ali me movimenta para aquele lado. Não, eu tenho que fazer dinheiro. Não, agora eu tenho que viver de UGC e outras coisas. Não, agora eu tenho que ser o cara que investe com Bitcoin. Agora eu tenho que viver uma vida de andarilho nômade. Eu estou vivendo isso. Como é que eu corrijo isso? Pode parecer até um pouco piegas, mas tu só vai corrigir a linha da narrativa da tua vida quando tu amar de fato alguém. O amor verdadeiro, quando eu estou vinculando a minha história ao amor, aí eu consigo dar essa linha de narrativa. Enquanto eu não amo de fato alguém, Viktor Frankl falava isso. Tu quer ter uma vida com sentido? Primeira coisa, tu precisa amar alguém. Não, Ricardo, mas eu tenho uma vida organizada, eu faço as coisas, eu não amo ninguém, eu só vivo a minha vida da maneira como eu acho que tem que ser. Tá tudo bem, tu vai ter uma vida organizada, tu vai atingir certo nível de conquistas e sucessos, só que tu vai ver uma vida de desolação. Sinto te dizer. O sentido que tu precisa para costurar a tua história e fazer movimentos que eles sejam entrelaçados para que daqui a 20 anos tu olhe para trás e todos os teus movimentos não sejam movimentos perdidos, movimentos que tu olhe e diz, cara, por que eu fiz isso? Tu precisa estar amando alguém. Sem amar alguém, por mais que tu te esforce para dar um sentido, vai faltar sentido. Tu não vai conseguir essa costura. Eu vou trazer aqui um exemplo pessoal meu. Quando eu estava iniciando a minha jornada profissional, que eu tinha me formado, estava iniciando o meu escritório, em determinado momento, por não estar alavancando financeiramente, meu pai, como todo pai, olhou para mim e disse, cara, certeza que é isso que tu quer fazer? Pô, tu estivesse junto comigo aqui, trabalhando na empresa, talvez tu já tivesse estabilizado financeiramente, tu já estivesse levando outra vida. Mas tá aí,
porra, dando murro em ponta de faca pra fazer as tuas coisas andarem da maneira como tu acha que é. E assim, pai, é o que eu quero fazer. Isso é o que eu quero fazer. E tá tudo bem, eu não tô dizendo que ele errou. Errado estaria eu se naquele momento eu pegasse e dissesse, porra, é pior, né? Seria muito mais fácil pra mim se eu seguir aqui contigo e não tiver mais o meu escritório, não fizer mais os meus movimentos, tomar as decisões com base naquilo que é mais fácil. Toda vez que tu toma uma decisão com base naquilo que é mais fácil, tu tá abrindo mão de escutar a tua própria voz. E aí? Aí vai passar 5, 10 anos, 15 anos, tu vai fazer movimentos ao longo da tua vida que tu vai olhar e ela não tem uma continuidade de narrativa. Tu olha e não vai conseguir nem identificar, porra, por que eu fiz isso lá atrás? E aí talvez tenha passado tempo, talvez tenha passado momentos na tua vida que tu olhou para aquilo ali e não fez sentido algum. Por quê? Porque tu abriu mão de olhar para as tuas motivações e entender o que aquilo estava te gerando. Para onde aquilo ia te levar. Não, tu escutava o carinha lá que te dizia que o mais fácil para ganhar dinheiro é tal coisa. Que a melhor maneira de viver é essa. Que isso, aquilo e aquilo outro. A melhor maneira de viver é a maneira que tu escolhe viver. E tu toma essa decisão consciente, levando em consideração realmente o que é preciso levar. E um dos aspectos é as pessoas que tu ama. Meus movimentos hoje, nenhum dos meus movimentos hoje são levados em conta sem considerar minha esposa e meus filhos. Nenhum deles. Porque são as pessoas que eu amo. Em última análise, a outra voz que tu pode escutar é Deus. Que tem toda onisciência, consciência que vai estar ali com um olhar de amor, do melhor para ti. É claro que para tu ouvir a voz de Deus, precisa ter uma intimidade muito grande. E não cai nessa asneira de a voz de Deus me disse que eu tenho que ir lá para aquele lugar. A voz de Deus me disse que eu tenho que criar tal coisa. Não, a voz de Deus está muito vinculada àquilo que já tem na Bíblia. Então é amor, é ideal, é fazer as coisas certas. Ali está a voz de Deus. Então tu quer ouvir? Busca ali. E as pessoas que tu tem que amar. Quando tu faz esses movimentos, que é criar a tua própria história, essa luta pela tua identidade, essa luta pela continuidade da tua história, ela vai sossegar. Tu vai olhar todos os teus movimentos anteriores e eles vão fazer sentido. Agora, se tu chegou nesse momento e tu olha para trás agora e nenhum dos movimentos que tu fez anteriormente fez sentido, elimina essas vozes que ficam na tua cabeça. E eu não estou falando de esquizofrenia, eu estou falando vozes que é amigos, pais, internet, o ambiente, que faz que tu crie movimentos, às vezes, de ruptura, de romper com uma história que tu estava criando, uma narrativa que tu estava construindo para ti, para a tua vida, e tu abre mão disso por conta desses barulhos. Então analisa hoje. O que tu precisa fazer hoje para mudar essa história? Para tu começar a fazer uma construção, uma costura na tua narrativa que faça sentido. Quando tu fizer isso, tu vai te olhar e tu vai te identificar como pessoa. Cara, essa história é minha. Isso daqui faz sentido. Eu não estou indo atrás de uma modinha. Eu não estou indo atrás de uma facilidade. Eu não estou me movimentando por medo. Eu estou me movimentando porque essa é a história que eu quero viver. E aí tu não vai ser que nem essas pessoas lá no leito de morte, lá que a Bronnie Ware entrevistou para fazer o livro dela e perguntou qual é o teu maior arrependimento. O meu maior arrependimento é não ter vivido uma vida que fez sentido para mim. E aí tu vai poder olhar e foda-se se tu se não é o cara milionário ou a pessoa que construiu milhões de patrimônio, mas tu vai olhar para tua história e tu vai dizer, cara, vivi. Tem um filme que é Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar, onde a dona do bar, ela tá conversando com um cara ali e ela diz assim, ó, cara, eu vivi a vida, envelhecer não é para quem quer, envelhecer é para quem merece. E ela assim, eu tenho a pele desgastada porque eu tomei sol no sol escaldante. Eu tenho problema na minha perna porque eu subi e desci essa escada todos os dias com a pessoa que eu amava. Tipo, com regozijo,
satisfeita da própria história? Quantas pessoas hoje conseguem olhar para trás satisfeitas com a própria história? Quantas? Será que tu vai ser uma dessas pessoas? Será que eu vou ser uma dessas pessoas? E eu tenho tentado construir a minha vida, tenho trabalhado diariamente para quando eu olhar para trás, indiferente do resultado final, eu olhar e dizer assim, cara, fiz isso porque em tal momento da minha história decidi fazer dessa maneira, cheguei nesse lugar porque em determinado momento fiz isso, vivo tais e tais coisas porque escolhi fazer dessa maneira, não ouvi tal voz, não ouvi outras pessoas. Por quê? Porque eu fiz a narrativa da minha vida. Eu sou o meu próprio roteirista, eu sou o protagonista e diretor da minha história. Então que hoje tu possa refletir. Tu está em paz com essa narrativa? Ou tu tem vivido esses movimentos de ruptura por conta de medo, por conta de facilidade, por conta de outras pessoas te dizendo o que tu tens ou não tens que fazer? E se tu chegou no momento, não, eu não escuto os outros, mas eu não amo ninguém, aqui pode ser onde esteja o teu problema. Porque se tu não amar ninguém, quando tu começar a olhar para ver o que fez sentido na tua vida, o sentido vai te faltar. Beleza? Então eu espero que tu consiga refletir hoje sobre isso. Tenho feito movimentos que não fazem sentido para minha narrativa? Tenho feito rupturas, tenho mudado de lugar, tenho mudado de casa, mudado de trabalho, tenho feito isso, aquilo, aquilo outro, mas é tudo um fragmento louco da minha cabeça, que nem é da minha cabeça. É uma influência? Reflete. Poxa, Ricardo, não tenho feito isso, mas não amo ninguém ainda. Então está na hora de começar a refletir sobre o amor. Que quando tu conseguir localizar quem são essas pessoas que tu realmente precisa amar e amar de fato, toda essa costura, toda essa narrativa vai tomando forma, vai tomando robustez, vai tomando significado, substância. E aí tu vai vivendo uma vida sem crise. Aí acaba a crise. Aí para de ter essa paranoia de, cara, minha vida não está fazendo sentido, porque tu está construindo, costurando com base no quê? No que tu está decidindo. E as coisas vão para frente. Beleza? Então que hoje tu reflita sobre que momento que tu está. De fazer rupturas aleatórias? Ou será que está faltando a pessoa que tu precisa amar de fato? Beleza? Até a nossa próxima live. Vai ficar aqui, se estiver assistindo no YouTube, ficam os banners aqui, que remete para o nosso atendimento, para outros vídeos, para o nosso canal. E se tu chegou agora no final, volta, assiste do início em 2 vezes e vê se tu não está passando por essas crises de identidade que nessa live que tu vai conseguir localizar onde é que está faltando a linha para tu resolver essa parada. Beleza? Então até o próximo final de semana e aproveita o fim de semana de vocês.